Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês já veem a tela? Sim, tá aparecendo. Ah, beleza. Então, hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas bibliotecas que são super importantes para tratamento de dados no geral, bibliotecas do Python, né? Então, até agora, todo o contexto que a gente foi... deixa eu só... Todo o contexto que a gente foi trabalhando estava muito pautado na lógica de programação. Então, vocês vão utilizar isso independente da linguagem que vocês forem usar. Vocês vão pensar um pouquinho em laços, for, while, esse tipo de coisas vão estar inerentes a qualquer tipo de linguagem de programação. Essa aula em específico, a gente vai estar falando muito do universo de Python, porque basicamente essas são bibliotecas que são nativas do Python. Então, por exemplo, a biblioteca NumPy. Só dando um contexto aqui, né? O NumPy é uma poderosa biblioteca em Python que é usada principalmente para realizar cálculos em arrays multidimensionais. O array é como se fosse uma matriz, mas já já a gente vai ver quais são as peculiaridades, né, dessa estrutura. Então, o NumPy fornece um grande conjunto de funções e operações que ajudam os programadores a executar facilmente cálculos numéricos. Então, o ponto que se coloca é esse. Vamos imaginar que a gente já fez vários programas aqui para lidar com listas, com vetores, enfim. Por exemplo, calcular o produto interno de um vetor com outro. De fato, todas essas funções, que são mais simples, já foram programadas por outras pessoas da maneira mais eficiente possível, né? E a biblioteca NumPy carrega, consolida uma série de funções e operações nesse sentido, para lidar com essas estruturas chamadas arrays. Então, acho que o primeiro passo aqui para a gente utilizar essa biblioteca, e muito provavelmente, assim, quem estiver assistindo a aula e já quiser ir trabalhando em conjunto comigo, seria a instalação dessa biblioteca, porque ela não vem, não é, assim, apesar dela ser uma biblioteca específica do Python, ela não vem com a instalação do Python já a priori, né? Então a gente tem que fazer essa instalação a posteriori. Então, para isso, eu vou utilizar esse comandinho aqui, que é basicamente chamado de comando mágico, que é para você fazer executar aquela célula como se você estivesse num terminal, como se você estivesse no nosso CMD. Então, para você não entrar lá no CMD e basicamente colocar esse código aqui. Então, você pode fazer lá no CMD ou aqui, pip install NumPy. Tá bem? No meu caso, eu já tenho NumPy, então ele vai falar que já está satisfeito, né, o que foi requerido e tudo mais. Agora, para chamar esse pacote, basicamente a gente usa o import. Acho que só um ponto, pessoal. Não postei, José. Não postei, não. Depois da aula eu posto para vocês, tá bem? Então, inclusive se vocês quiserem, eu estou só com uma tela hoje, se vocês quiserem desmutar e fazer as perguntas, talvez fique até mais dinâmico do que fazer a alternação de telas, tá bem, pessoal? Podem ficar à vontade para desmutar e fazer as perguntas. Para carregar essa biblioteca, a gente usa o comando import.
Então, eu vou importar a biblioteca NumPy e eu posso batizar ela com um nome específico. É de praxe que a gente utilize a biblioteca NumPy como NP. E já já a gente vai ver o porquê que a gente faz esse tipo de coisa. Ah, por que não deixar só import NumPy? Tecnicamente você poderia colocar import NumPy e tá tudo bem. O ponto é que quando você for chamar essa função, você sempre vai ter que digitar NumPy, tarará, tarará. Então, às vezes, só para simplificação, batizar ela com outro nome, como NP, enfim, pode auxiliar. O array, que era a estrutura que eu estava comentando com vocês, é uma coisa desse gênero aqui, ó. NumPy.array. Então, o que eu estou fazendo da biblioteca NumPy, eu vou extrair a função array, que é basicamente um construtor. Ele vai construir esse objeto do tipo array, e eu vou colocar uma lista ali dentro. Então, por exemplo, essa lista aqui. Então, beleza, array. Só para a gente ver o que tem ali. Esse cara aqui tem vamos pensar que é uma lista, né? Com os elementos 3, 8 e 1. Porém, por que ela se difere de uma lista? Vocês lembram o que acontecia quando eu fazia isso daqui, ó? 3, 8 e 1 vezes 2? O que acontece se eu fizer isso daqui com a lista? Pessoal? Ela repete, não é? Exatamente. Você cria uma nova lista que tem esses valores duplicados, né? Então, só que quando a gente faz 2 vezes array, que é aquele carinha aqui, a expectativa é que, assim, se ele trabalhasse igual uma lista, de fato, é que o output fosse o mesmo, né? Mas, efetivamente, ele vai lidar muito parecido com a estrutura que a gente conhece de vetor. Então, 2 vezes o meu array, agora está fazendo uma multiplicação elemento a elemento por 2. Tá bem? O ponto é que, assim, já já a gente vai ver que existe uma peculiaridade aqui em relação a algumas operações que a gente faz com arrays, e a gente tem que ter cuidado para a gente não achar que eles de fato são idênticos a vetores. Então já já a gente vai deixar isso mais claro. Mas basicamente, se a gente consegue construir um vetor com essa função, com esse construtor aqui, com esse array, será que a gente consegue construir uma matriz? Então, pensar aqui. Basicamente, uma matriz é um array onde no lugar da lista você coloca uma lista de listas. Então, se eu fizer isso daqui, eu tenho uma lista de listas. Se eu coloco array dessa lista de listas, eu construo uma matriz. Tá bem, pessoal? Então, é assim que a gente define uma matriz, de fato, com a estrutura que a gente tá a expectativa, né, de uma matriz, digamos assim, no Python, e através de um array. A gente também consegue construir tensores a partir de um array. Já já eu vou explicar para vocês com mais calma, digamos assim, o que seria um tensor aqui, tá bem? Mas basicamente, aqui a gente consegue, assim como nas listas, a gente consegue acessar elementos. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho essa minha matriz aqui. Só que agora, vamos começar com um array aqui, só para... se eu acessar o elemento 0 aqui do array, o primeiro elemento. Se eu acessar o elemento 1, é o segundo elemento. Aquilo que a gente tinha falado, né?
Que o Python tem essa peculiaridade também do índice 0 ser o alocador da primeira posição e assim por diante. No caso de uma matriz, como você está trabalhando em duas dimensões, você tem que declarar o elemento da linha e o elemento da coluna. Então, linha 2, entre aspas, né, porque vai pegar a terceira linha, coluna 0. Então, linha 2, 0, 1, 2, coluna 0, 1, 2. Então, no 0 está aqui, tá bem? Se a gente quiser, por exemplo, eu quero pegar toda essa primeira linha aqui. Então, no caso, aliás, essa segunda coluna, no caso, né? A gente tem que pegar o índice todas as linhas, coluna 1. E aí ele vai passar a ser um array com esses valores aqui, tá bem? A gente consegue fazer isso esse tipo de seleção de N formas, então muito parecido com o que a gente já vinha fazendo. Se você fizer todas as linhas até a primeira, todas as colunas até a segunda. Opa! Deixa eu ver o que ele fez aqui. Inclusive o 0 e exclusive o 1. Então, é só a linha 0 nas colunas 0 e 1. Então, colunas 0 e 1. Então, é o array 38. Corretinho. Tá bem, pessoal? Então, acho que nada muito complexo. Se a gente pega uma matriz, ela também pode ser... a gente pode fazer operações booleanas nela. Então, se a gente fizer assim, uma matriz maior do que 5, ele vai fazer uma comparação elemento a elemento. Então, esse elemento é maior do que 5, esse elemento é maior do que 5, e aí vai me entregar uma matriz de booleanos, true e false, tá bem? Então, e se a gente quiser usar essa matriz de trues e falses para mapear a nossa matriz, então, você fala assim, eu tenho essa matriz aqui, e eu quero todos os elementos dela que cumprem essa regra aqui. Então, eu posso pegar essa regra aqui e selecionar as linhas e colunas que cumprem essa regra. Então, se eu fizer isso daqui, agora eu tenho o meu array com os elementos que cumprem essa condição aqui. Tá bem? Tá claro para vocês, pessoal? Sim. Legal. Então, é bem parecido com o que a gente tinha falado lidado com listas e tudo mais, né? A gente também pode, assim como nas listas, definir um novo valor para um determinado elemento. Então, eu quero que esse elemento na posição 00 passe a ser 10 e ele faz essa atribuição, tá bem? Então, é muito próximo do que a gente já vinha fazendo com listas. A gente pode calcular o comprimento dessa matriz, e quando a gente fala em comprimento aqui dela, a gente está falando no número de linhas, nesse caso. Se a gente quiser saber qual que é o tamanho de fato dessa estrutura, a gente tem que usar o shape, porque o shape vai me dizer quantas linhas e quantas colunas ela tem, tá bem? Então, se eu fizesse aqui, se eu aumentasse uma coluna aqui, seriam 3 linhas, 4 colunas, tá bem? Como eu disse, é possível também definir tensores. Vocês já chegaram a ver o que é um tensor? Alguém poderia me dizer o que é um tensor? Nossa, tem um mega spoiler aqui, né? Tô dizendo já, só ler. Pessoal?
Todo mundo vivo aí? Eu ainda não aprendi o que é, então eu não sei, desculpa. Não, beleza. Mas assim, basicamente um tensor é uma matriz n-dimensional. E quando essa, digamos assim, é uma generalização de uma matriz, quando a dimensão é maior do que 2. Então, quando a gente pensa numa matriz, a gente está pensando numa tabela, certo? Que tem linhas e tem colunas. Só que a gente poderia definir essa matriz como aliás, a gente poderia definir essa estrutura como um cubo, certo? E lá naquele cubo, colocar um elemento em cada quadradinho daquele cubo, certo? Então você teria, vamos dizer assim, um número de linhas, um número de colunas e uma estrutura que vem para a terceira dimensão aqui, que seria o que faria, de fato, esse cara se tornar um tensor. Então, um tensor é basicamente uma matriz com dimensão 3, 4, 5 e assim por diante. É possível definir esse cara também. Então, vamos pegar aqui essa matriz que a gente criou. Se a gente fizer assim, tensor np.array, no lugar desse, a gente tem esse cara aqui, ó. Se a gente fizer isso daqui, a gente está com a nossa matriz. Se a gente colocar mais uma matriz aqui, por exemplo, então, e falar vai ser uma lista de matrizes, esse cara aqui passa a ser um tensor. Então, vamos imaginar que, sei lá, esse cara aqui, vamos mudar alguns valores dele. Menos 10, 3. Então, é como se eu estivesse falando assim, eu estou com um número de linhas, um número de colunas e um número de camadas. Então, eu tenho essa camada aqui, eu tenho essa camada, como se fosse uma terceira dimensão, tá bem? E eu acesso da mesma maneira. Então, se eu quero a primeira camada, então, eu quero a camada 0, eu quero a linha 2, coluna 1, tá bem? E assim por diante. A gente pode selecionar camada 1, tararã, tararã. Então, nada muito difícil de ser visualizado, tá bom? Tem matrizes que são conhecidas e que já estão no repositório, digamos assim, do NumPy, e que valem a pena ser destacadas aqui também, como, por exemplo, a matriz identidade. Como é que você constrói uma matriz identidade aqui através do NumPy, né? Você pode utilizar a função i. Então, np.i 4, por exemplo. Ele vai sair a matriz identidade de dimensão 4. Tá bem? Se você falasse 2, seria a matriz identidade de dimensão 2. Quando a gente fala... E por que... Assim, quando eu coloco aqui np.zeros, por exemplo, é uma matriz que todos os seus elementos são nulos, né, são zeros. Se eu fizer isso, colocar aqui um 4, por exemplo, ele não vai me dar uma matriz de tamanho 4x4, ele vai me dar um vetor de comprimento 4. E por que aqui, quando eu usava o i para definir a matriz de identidade, ele não dava um vetor? Porque a estrutura da matriz de identidade já é suposta de ser uma matriz quadrada e tudo mais, né? Quando a gente olha para o universo de um elemento, digamos assim, uma estrutura que tem apenas zeros ali, né? Que tem apenas zeros como elementos. Pode ser um vetor, certo? Então, para a gente definir uma matriz que tem que é composta por zeros, a gente tem que definir as dimensões através de uma tupla. Então, número de linhas, número de colunas. Então, se eu quiser construir uma matriz quadrada de dimensão 4, por exemplo, que tem zeros, 4 linhas, 4 colunas. Tá bem? Da mesma maneira, eu posso definir a ones, que seria
é uma matriz composta apenas por uns. Então, dimensão 2 linhas, 3 colunas. Tá bem? Temos também a matriz diag, que basicamente é uma matriz diagonal, é um construtor de uma matriz diagonal que utiliza de elementos que você colocar dentro de uma lista. Então, você vai entregar uma lista para essa função que tem lá 1, 2, 3 e 4. Ela vai criar uma matriz diagonal, onde na sua diagonal ela possui esses elementos. Então, nada muito complicado também. Uma matriz que é bastante utilizada na nossa no universo de programação é a matriz com elementos aleatórios também. Então, se você quiser fazer algum teste, alguma coisa do gênero, você pode usar a matriz aleatória, que ela é criada da seguinte maneira. Dentro do pacote NumPy, vai existir um módulo que se chama random, e dentro dele você vai utilizar a função rand. Então, NumPy, depois random, rand. Vamos imaginar que é como se fosse um monte de pastas, né? Você tem a pasta raiz, que é o NumPy, lá dentro tem uma pasta que é que lida com funções de caráter aleatório, digamos assim, e dentro dela você usa a função rand. Então, eu quero uma matriz aleatória de dimensão 4 por 6. E aqui nesse caso, vale destacar que, ao contrário das outras matrizes, você não dá uma tupla, você coloca de fato já de cara, assim, você não precisa colocar esse cara aqui, tá bem? Acho que é só um adendo aí. Então, o que ele faz? Ele cria uma... Deixa eu criar uma menorzinha aqui, que essa ficou meio feia. O que ele faz? Ele cria uma matriz com esse número de linhas e colunas, com elementos entre 0 e 1. Então, pode verificar que esses elementos são todos entre 0 e 1 e são pseudo-aleatórios extraídos da distribuição normal. Então, basicamente, se você ir amostrando coisas aqui, mostrando números, você vai ver que ele vai, como está entre 0 e 1, né, tipo, vai dar uma cauda, a cauda positiva da distribuição normal, tá bom? Deixa eu só verificar aqui. Boa, André. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Eu acho que tá tudo certo, Kleber. Fechado. Agora falando um pouquinho sobre operações, e aí eu vou destacar um pouco das diferenças aqui, uma diferença sutil entre o que a gente espera de um vetor e o que acontece com um array. Vai ficar mais claro aqui quando eu falo de operações. Vamos pensar aqui que eu tenho dois vetores. Então, np.array, 1, 2, 3, e o meu y. Tem os números 3, 2, 3, 4. Beleza. Se eu fizer a soma desses caras aqui, a expectativa é que, quando a gente falava de listas, a gente criava uma lista que concatenava os valores de ambas as listas, certo? Então, vamos só relembrar aqui o que acontecia quando eu somava duas listas. Dava uma nova lista que tinha os elementos da primeira e, posteriormente, os elementos da segunda, certo? Quando a gente fala numa soma de vetores, a expectativa é que sejam somados elemento a elemento, certo? Que é o que de fato ocorre aqui na estrutura de arrays. Então, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 4, 7. Beleza? Mas o que acontece quando a gente faz uma multiplicação, por exemplo, de x por y? Qual que é a expectativa de vocês acerca desse
dessa operação aqui? A multiplicação de dois arrays. Vai ser um produto escalar? A ideia seria essa, né? Quando a gente olha para a multiplicação de vetores, o mais próximo que a gente tem disso é um produto escalar, né? Mas aqui o que acontece é uma operação elemento a elemento. Então esse é uma diferença sutil associada ao array em relação aos vetores. Porque assim, pensando para a gente que é do universo da matemática e a primeira linguagem de programação que eu tive acesso foi no MATLAB. Então, não, assim, foi Pascal, assim, só contando um pouquinho da minha trajetória, né? Mas, efetivamente, onde eu aprendi a programar foi MATLAB. E quando você faz uma multiplicação de vetores aqui, ele já entende que é um produto interno, né? Nesse caso, ele vai efetuar elemento a elemento. Para você, então, da mesma maneira que se você fizer, sei lá, x dividido por y, ele vai realizar elemento a elemento. Para a gente calcular o produto escalar, a gente tem que utilizar uma função que se chama dot. Então, x dot y, né? Aí sim vai ser o produto escalar desses dois vetores, tá bem? E da mesma maneira, se a gente utiliza matrizes, então vamos lá, a M1. Matrizes, para a gente fazer a multiplicação, a gente precisa a multiplicação da maneira com que a gente está esperando que... deixa eu colocar a identidade aqui só para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Para a gente fazer essa multiplicação segundo a expectativa de multiplicação de matrizes, a gente precisa utilizar o dot também. Porque se a gente fizer M1 vezes M2, ele vai fazer elemento a elemento, e aí, basicamente, elemento a elemento, a matriz de identidade com uma matriz qualquer aqui, vai ficar só os elementos da diagonal, né? Então, a gente precisa utilizar np.dot, M1, M2, e aí a gente vê que, como você multiplicou pela matriz de identidade, você mantém a matriz M1, né? M1 vezes a matriz de identidade vai dar a matriz M1, tá bem? Então, acho que esse é só um ponto aí que a gente tem que tomar cuidado. Para calcular, a gente pode calcular coisas do tipo máximo de estruturas de array. Então, o máximo da matriz M1. E uma coisa legal aqui que a gente não vê vamos pensar aqui, np.média, a média dos elementos de M1. E uma coisa legal que a gente consegue fazer aqui, que a gente não faz nas listas, é calcular esses máximos segundo um eixo. Então, deixa eu colocar aqui a M1 de novo, só para a gente deixar mais claro o que a gente está fazendo. Se eu falar assim, eu quero o máximo M1, mas segundo o eixo das linhas, o que ele vai fazer aqui? Ele vai calcular por linhas qual é o elemento... Deixa eu ver se é isso mesmo. Axis igual a 0. Não, aqui ele está pegando por coluna, né? Axis igual a 0, então ele vai estar percorrendo nas linhas, né? E fixando as colunas. Então, você vai percorrer aqui na primeira coluna e vai encontrar o máximo dessa coluna. 2. Qual é o máximo da segunda coluna? 6. Qual é o máximo da terceira coluna? 4. Isso daqui é muito legal para a gente fazer algumas aplicações específicas. Então, da mesma maneira eu posso colocar axis igual a 1, a lógica é exatamente a contrária, né? Qual que é o máximo da primeira linha,
qual que é o máximo da segunda linha, o máximo da terceira linha. E ele vai alocar aqui, tá bem? Eu posso usar isso para máximo, mínimo, média. Todas essas funções auxiliares têm o conceito de eixo para a busca da operação, tá bem? Algum ponto aqui, pessoal, que tenha ficado dúvida? Professor, quando tu pesquisa o máximo, ele tá vendo a norma do vetor? Não. Deixa eu ver aqui. É que, tipo, quando tu bota ali NP máximo, tipo M1, ele vai buscar o maior número, certo? Isso, exato. O maior número que consta nesse vetor aqui, nessa matriz, no caso. Nessa matriz. Eu só não entendi ali quando tu pega, tipo, na linha. Aí quando tu pega ali na linha, tipo assim, axis 1, ele vai pegar da onde? Ele vai pegar o máximo dessa matriz, só que linha a linha. Então, digamos assim, qual que é o elemento máximo na primeira linha? É 3. Então, ele vai guardar o 3 aqui. Qual que é o elemento máximo na segunda linha? É o 4. Ele vai guardar o 4 entendi. aqui. Entendeu? Não, e assim por diante. Então, o máximo na terceira linha, 6. E se você usar o axis igual a 0, ele vai olhar nas colunas. Então, qual que é o máximo na primeira coluna? 2. Segunda coluna, 6. Terceira coluna, 4. Tá bem? E como eu falei, você pode usar, da mesma maneira com que você usa o máximo, você pode usar a média. Por exemplo, np.min de M1 e colocar o axis aqui. Axis igual a 1. Então, ele vai fazer uma média dos valores em linha, né? A média dos valores 1, 2, 3 dá 2, 2, 3, 4 dá 3 e 1, 6, 4 dá 3,66. Tá bem? Ficou claro? Sim, ficou claro. Eu só tinha me perdido um pouco em si na parte dos eixos em si. Mas não, beleza. Certo. Tranquilo. Aí outro ponto que vale destacar aqui, pessoal, até para a gente fazer um paralelo com o MATLAB, né, que eu imagino que muitos de vocês têm um contato maior com o MATLAB e pensam, poxa, tipo, tem tanta coisa no MATLAB que é fácil de ser feita de cara e aqui a gente tem que fazer na mão, sei lá, tipo, calcular a inversa de uma matriz. Não é o caso. Assim como eu falei, existem várias funções que já estão calculadas, né, já estão programadas para Python, que estão guardadas nesses pacotes. Então, o Linaug, que é Linear Algebra, né, é um subpacote, né, é um módulo do NumPy que é bem interessante e que guarda muitas dessas expressões. Então, apesar do dot não tá lá, mas ele guarda muito dessa lógica de como lidar com matrizes, fazer operações. Então, vamos criar uma matriz aqui. Então, vou criar uma matriz aleatória de dimensões 3 por 3. Então, uma olhadinha nela. Se eu quiser calcular qual que é a inversa dela, eu posso acessar através do pacote NumPy módulo Linaug e acessar a função inv de inversa e M3, ele vai me dar aqui qual que é a inversa dessa matriz aqui. Vamos ver se isso de fato está fazendo sentido. np.dot de M3 com a sua inversa é suposto de dar a matriz de identidade, né? Como a gente comentou, tipo, existem erros de cálculo aqui, né? Vamos dizer assim, do zero de máquina, então, mas a gente consegue ver que esse cara aqui esse cara aqui está muito próximo de zero, né? E na menos 16, E na menos 16, E na menos 17. Então, dá para ver que aqui esse cara está realmente muito próximo da matriz de identidade, tá bem? Então, é possível resolver sistemas lineares, fazer decomposições de matrizes, entre outras funções. É interessante vocês darem uma estudadinha depois, tipo, uma olhada nas possibilidades, né, do Linaug. Eu não quero me atravessar muito aqui, mas assim,
Você pode fazer decomposições. Então, eu quero fazer decomposição. Eu quero fazer a decomposição de Cholesky da matriz M3. Ele consegue. Óbvio, a matriz tem que ser simétrica definida positiva, né? Mas eu quero fazer a decomposição LU. A gente consegue fazer. Só não sei se é LU o nome. Mas a gente consegue fazer uma série de decomposições e outras operações através desse pacote Linaug, tá bem? Então acho que faz sentido aqui vocês darem uma pesquisadinha depois e tal para verificar quais são as possibilidades, tá bem? Vamos ver, eu tenho alguns exercícios aqui, eu gostaria que a gente fizesse o exercício 3, que é bem simples, mas acho que pode ser utilizado lá a posteriori, tá bem? Dá uns minutinhos para vocês fazerem. Então, faça uma função que, dado um array x, retorna um array y com a relação y igual a x ao quadrado. Tá bom? E agora, já pensando na estrutura de array. E aí, pessoal, qual que é a ideia? Vamos ver aqui. Definimos uma função que pega um array e o que a gente faz para retornar esse quadrado? Pessoal? Ninguém tem ideia? É com o dot que faria daí? O dot do x com ele mesmo? Mas ele não vai... se eu fizesse o dot dele com ele mesmo, ele não vai retornar o produto escalar? Escalar, né? Uhum. Então, como a gente... Pode falar. Então seria simplesmente multiplicar os dois arrays. Tipo, fazer x, mas não o dot. Botar só uma multiplicação normal. Exato. Eu não sei se dá para elevar ao quadrado também, direto, mas... Exatamente, dá para elevar ao quadrado. Como eu falei, assim, todas as operações que ele... assim, nativas do array é elemento a elemento. Então, quando eu falo, se x é um array, x elevado ao quadrado é basicamente cada um de seus elementos elevado ao quadrado.
tá bem? Então, acho que talvez eu tenha até... Vocês tenham superestimado essa questão. Porque, de fato, ela é muito, muito simples e vocês pensaram, pô, tá estranho isso. Tá simples demais. Mas é tão simples quanto isso mesmo. Se a gente pega esse array aqui e aplica add, basicamente o que ele faz é uma operação elemento-elemento, tá bem? Então, nada demais. Agora eu queria falar um pouquinho, algum ponto aqui, Professor, pessoal. Pode falar. eu tenho uma dúvida. Uhum. É que quando eu fui fazer essa função, o que eu fiz foi o seguinte: eu escrevi ali embaixo do quadrado de x, né? Eu fiz um y igual, aí meio que eu botei o np-array de x. Aí elevei ao quadrado. Tipo, eu botei o código np-array dentro do próprio y, mas tipo, quando eu boto lá entre parênteses 3, 8, 1, ele não tá dando certo, eu não sei por quê. Você fez, tipo, isso aqui? Isso. Só que você colocou y aqui ou não? Você não colocou Eu y botei aqui, não? y igual e depois eu botei, tipo, return y, sabe? Ah, tá. Vamos lá. Então, Não, mas é a mesma coisa, tipo, pode... É que eu só não sei porque, tipo, tá dando errado ele, tipo, se eu botar, tipo, o x como, tipo... Uma lista. Isso. Faltou... desculpa, faltou só os colchetes ali. Ah, tudo bem. De fato, senão ele vai entender que são vários argumentos, né? Esses colchetes vão me dizer que o único argumento dessa função quad é uma lista, né? Com os elementos 1, 2, 3. Tá bem? Tranquilo. Então, vou falar um pouquinho também sobre a biblioteca Matplotlib. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria até pedir desculpa por não ter comentado no começo da aula, que é uma notícia muito velha, né? Mas assim, sobre os exercícios. A lista de exercícios que vocês entregaram, tal, eu corrigi. Acho que todos já devem ter tido olhado a nota e tal, acessado as notas. Eu queria, no geral, parabenizar vocês, porque, sim, gostei bastante das resoluções. No geral, todo mundo foi muito bem. E um errinho ou outro ali, talvez até por desatenção em si, mas fiquei bem satisfeito com o desempenho de todos aí na lista de exercícios. Parabéns, pessoal. Hoje a ideia é eu soltar mais uma lista de exercícios também, mas eu quero cobrar apenas um exercício nessa lista, um exercício um pouquinho mais completo, com vários A, B, C e tal, mas um exercício só, tá bem? Para também não onerar muito vocês. Falando um pouquinho sobre a biblioteca Matplotlib, a ideia dessa biblioteca é a geração de gráficos. Então, que pode ser muito útil na exploração de dados. Então, primeira coisa, instalar a biblioteca, né? pip install matplotlib. No meu caso, ela já está instalada, então ela só vai falar que está satisfeitos os pacotes que foram requeridos, né? Então, aqui, inclusive, ele faz uma verificação se alguns pacotes auxiliares estão instalados, porque você precisa de algumas dependências para esse pacote funcionar, para o Matplotlib funcionar. Então é isso. Dado isso, como é que a gente... a ideia, assim como no NumPy, é importar essa biblioteca e utilizar ela, enfim, para em diversos casos, né? O que eu vou importar dela, de fato, é um módulo que se chama PyPlot, que é o módulo, de fato, de plotagem de gráficos e tudo mais. Ela tem vários outros conteúdos, mas, no geral, a gente acaba importando para gráficos padrões somente a PyPlot. Então, import matplotlib.pyplot SPLT. PLT é a maneira com que a gente geralmente batiza esse módulo da Matplotlib, tá bem? Então, se vocês forem acessar
códigos de pessoas na internet, sei lá, vocês vão ver muito disso. Tipo, o cara não vai usar isso aqui inteirão, assim. Ele vai já colocar PLT, ponto, tararã, mais para simplificar mesmo. Então, beleza, gráficos. Vamos criar aqui duas listas e aí vamos ver como é que a gente faria um gráfico para elas. Então, primeiro... Vamos pensar que eu tenho aqui uma lista de meses e uma lista de valores. Vou fazer o seguinte, PLT, ou seja, dentro desse módulo matplotlib.pyplot, eu quero acessar a função plot, no eixo X, ou seja, vai ser um gráfico, né? Vai ser um construtor de um gráfico, onde no eixo X eu coloco meses, por exemplo, e no eixo Y eu coloco valores. Então, ele gera esse cara aqui, tá bem? Então, ó, janeiro 1, fevereiro 11, né, 12, e assim por diante. Esse cara aqui está me dizendo que de fato, o output dessa função é do tipo matplotlib.lines, 2D e tal. Para que não apareça esse outputzinho aqui, a gente pode usar o plt.show, tá bem? E isso é válido também para outros compiladores. Então, se você for usar outros compiladores, eventualmente, se você não usar o plt.show, ele não vai mostrar o plot. Então, é ideal que a gente coloque plt.show, tá bem? Então, existem algumas maneiras de dar uma perfumada no seu gráfico. Então, vamos pensar aqui. plt.title. Posso fazer um título para o meu gráfico. Faturamento do primeiro semestre. Então, agora ele já tem um título. Eu posso colocar plt.xlabel, meses. Então, agora ele vai ter a label para o meu eixo X. O que a gente está falando aqui? Estamos falando de meses. plt.label em Y. Então, faturamento. Tá bem, pessoal? Então, aqui são, vamos dizer assim, perfumarias que podem ser feitas no nos nossos gráficos. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Vamos criar outro carinha. Se eu faço... E vocês viram que assim, quando eu fiz isso daqui, eu só dei o eixo X e o eixo Y, e ele, de maneira natural, uniu os pontos com uma linha, certo? Nem sempre a gente quer que isso ocorra. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos imaginar que eu tenho x igual np.random.range 100. Vai 10. Então, esse cara é um array de tamanho 10 com valores entre 0 e 1 extraídos da distribuição normal. Legal. Se eu falo que y é igual a x ao quadrado, eu faço plt.plot x, y, a minha expectativa é que eu visse mais ou menos o formato de uma parábola, certo? De um pedacinho de uma parábola, vamos dizer assim. Mas o que eu vou ver aqui
é algo muito estranho, porque efetivamente o que foi feito? Ele pegou esse ponto, vamos só mostrar quem é y aqui nesse caso. Pegou esse ponto aqui, de coordenadas 0.14, 0.02, uniu com o ponto de coordenada 0.03 e ordenada 0.001. Então, ele pegou esses pontos e fez a união por linhas. E não era isso que a gente de fato queria. Então, como é que a gente faz para plotar apenas os pontos, né? Então, a gente usa isso daqui, ó. Parâmetro, que é, eu quero que seja uma bolinha. Então, o que ele fez? Agora, ele só pegou, ele não uniu por linhas. Unir por linhas é o default, é aquela questão que a gente tinha falado de parâmetros pré-definidos. Quando eu boto bolinha, ele entende, legal, então ele só quer de fato os pontinhos. E aí eu começo a ver uma parábola, tá bem? O que a gente poderia fazer? O que vocês me dizem que a gente poderia fazer para que se mantivesse uma linha aqui sem ser essa bagunça toda? Tipo, por que ficou essa bagunça em si? O que vocês acham que aconteceu? É que ele foi provavelmente conectando um ponto atrás do outro. Exato, mas assim, por que ele não conectou esse ponto com esse com esse e assim por diante? É que provavelmente ele não conectou na ordem crescente, tipo. Exato, exatamente, porque ele não conectou na ordem crescente, porque quando eu selecionei o X, que era um random, eu não exigi que ele estivesse na ordem crescente, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar a função, por exemplo, np.sort, que agora, esse cara estando em ordem crescente, se eu falar, agora x está ordenado, x é igual a np.sort de x é igual a x ao quadrado, agora sim eu posso fazer aquilo que eu falei, plt.plot y. Opa! Ele vai conectar elemento a elemento, e como eles estão ordenados, agora vai fazer sentido, certo? Inclusive, assim, eu posso sobreescrever plots. Se eu fizer isso daqui, ó, eu quero plotar deixa eu só colocar o plt.show aqui. Eu quero plotar a linha aqui, e aqui eu quero plotar as bolinhas. Não, beleza. Tá bem? Eu quero plotar a bolinha, mas eu quero plotar a bolinha com uma cor específica. Você pode usar o segundo item aqui é a cor. Então, K é para preto e, sei lá, quero R, red, quero azul, blue. Tá bem? O K é para preto para não confundir aqui com o B do blue e black, não ia ficar legal. Então, e aqui você pode também selecionar, eu quero tracejadinho, eu quero estrelinhas. Se não me engano, dá para fazer diamonds, né? Tipo diamantezinhos. Então dá para fazer bastante coisa aqui, tá bem? Ficou claro, pessoal? Algum ponto? Pessoal? Professor, Pode em falar. relação em si a como que faz, eu acho que tá certo. Uhum. Mas teria como, tipo, vamos pegar o caso de uma parábola. Uma parábola precisa de 3 pontos e eu consigo já fazer ela. Tem como, tipo, pedir pro software já rodar, tipo, te dou o vértice, te dou, tipo, 2 raízes ou outros 2 pontos, faça, tipo, a parábola, sabe? Legal. Nesse caso em específico aqui, não. O que a gente pode fazer é construir, de fato, é porque, assim, tem muito parâmetro envolvido nessa plotagem, sabe? Como, por exemplo, aqui eu não falei
qual que deveria ser esse eixo X, de onde até onde que ele deveria estar, sabe? O fato de eu ter criado um cara entre 0 e 1 fez com que esses pontos estivessem aqui entre 0 e 1. Então, assim, se você quer construir uma quadrática a partir das duas raízes, por exemplo, a gente pode definir uma função e aí a gente tem que estabelecer quais são esses extremos, sabe? Então, assim, deixa eu pensar aqui. Ponto 0, deixa eu fazer assim, ó, menos 1, 1, 10. Esse cara aqui, ele constrói 10 pontos. Linear space seria linear space, né? Tipo, você fez um cara que está entre menos 1 e 1 com 10 particionamentos. Então, assim, se eu quero construir uma parábola que através das suas raízes, então eu posso fazer o seguinte, eu quero desenhar essa parábola de menos 10 até 10. E aí eu vou lá e coloco um monte de pontos, 1000 pontos. Então eu falo assim, esse cara vai ser o meu x, e y vai ser, sei lá, x menos R1 vezes x menos R2, e aí vamos definir esses R1 e R2, que são as raízes. Os 3, R2, 0, tá bem? E aí a gente pode fazer o plot. Tá bom? Então, assim, o problema, digamos assim, de só dar o ponto, né? Tipo, as raízes e pedir para ele criar, é que ele não vai saber de onde até onde, né? Ele vai criar. Mas isso é facilmente, tipo, fazível, vamos dizer assim, utilizando algumas funções auxiliares como o linked space, tá bem? Então você vai meio que discretizando o teu espaço de plot aqui, de busca, e aí falar, beleza, y segue essa relação, e aí plota esses caras. Ficou claro? Então sempre tem que criar em si, tipo, de certa forma, criar a malha de pontos, né? Isso. Exatamente, essa é a ideia. Você sempre cria a malha ali do eixo X e o Y através da relação, tá bem? Acho que foi super bem-vindo a sua questão, até para a gente fazer esse exercício aqui, por exemplo. Então, plotar a função y igual a seno de x. Então, como é que a gente faria, né? Vamos colocar aqui, seno de x. Plot a função. É só o plot, né? Então, como você mesmo disse, a gente precisa criar essa malha, então, entre 0 e 2π, por exemplo. Então, np.linspace 0 até 2π, e o π aqui no caso é np.π, tá bem? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É uma aproximação, óbvio. Então, e aí você vê quantos pontos você quer. Vou fazer com 10 aqui, por exemplo. Y como sendo x e plt.plot xy plt. NP. Escolhi 10 pontos, a malha ficou muito grossa, né? Ficou uma aproximação que não ficou refinada. Então bota 100 pontos, vamos ver. Agora já ficou bem smooth, tá bem? Então, essa é a ideia. Algum ponto, pessoal? Kleber, fiquei curiosa agora. Tem como você colocar outras coisas no gráfico? Tipo, não sei, fazer uma linha vertical, um limite, alguma coisa assim? Dá pra fazer muita coisa. Tipo,
Vamos ver aqui, plt.vlines, por exemplo, é uma linha vertical. E aí ele vai falar assim, você quer essa linha em que... Aqui eu tô com uma linha vertical, né? Então, você quer esse cara em que altura de x? O y entre quanto e quanto? Então, vamos ver aqui. Eu quero uma linha no 3, e y entre -1 e 1. Eu quero que essa linha seja preta. Ai, que bacana. Agora eu quero uma linha horizontal no 0, aqui só para seguir aqui, 0 e 2π, né? 2 vezes np. Esse cara eu quero que seja vermelho. Então, dá pra gente ir brincando bastante aí. Tá bem? Beleza. Eu acho que tem, assim, é bacana, assim, até que fala aqui, acesse esse link para mais para informações interessantes e tal. Tipo, esse cara traz bastante coisa relacionado à biblioteca do Matplotlib. 15 melhores comandos de Matplotlib que você vai ver hoje e tal. Então tem muita coisa bacana aqui e tal. Acho que é bem legal vocês verem esse material aqui. Inclusive tem vários memes e eu adoro. Então é isso. Eu queria dar uma pausa, pessoal, até 6h15, pode ser? Só 8 minutinhos aí, para vocês tomarem uma água, tal. Também vou tomar uma água. E aí depois a gente entra numa, no tópico da biblioteca Pandas, tá bom? Que é, tipo, a gente já viu NumPy, Matplotlib, agora vamos ver a Pandas, que é basicamente as 3 bibliotecas mais importantes do NumPy aí, que vão preparar vocês para a vida no Python, vamos dizer assim, tá bom? Então, vou fazer uma pausa, qualquer coisa vocês me falam, tá bem? Vou parar de compartilhar por hora aqui.
Oi de novo, pessoal. Compartilhar novamente a tela com vocês aqui também. Vocês conseguem ver minha tela? Aham. Beleza. Então tá bem. Agora a gente já viu NumPy para lidar com matrizes, estruturas dessa natureza. Matplotlib para lidar com gráficos e tudo mais. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a biblioteca Pandas. Pandas é uma biblioteca para manipulação e análise de dados escrita em Python. Essa é a biblioteca perfeita para iniciar suas análises exploratórias de dados, pois ela permite ler, manipular, agregar e plotar os dados em poucos passos. Então, assim, primeiro passo, né, como eu comentei com relação aos outros pacotes, você tem que instalar ela. Então, pip install pandas e tal. No meu caso, não faz muito sentido, porque já tem. E depois a gente vai fazer a importação dessa biblioteca. Naturalmente, ela é batizada como PD, tá bem? Então, de pandas. A ideia é que essa biblioteca aqui lide com estruturas de tabelas, vamos dizer assim. Então, enquanto você tem lá matrizes que podem ser vistas como tabelas, né? O Pandas ele lida de fato com tabelas, no sentido de que existem nomes para as colunas, você pode eventualmente dar nomes para os índices, né, podem representar determinados valores. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um array de valores, uma matriz, então 2, 3, matriz. Como é que eu faço para definir o que seria uma tabela, né? Que eles chamam aqui como um data frame. Basicamente, assim como a gente utiliza o array para construir essa estrutura através de listas, você pode, através de um array, construir uma tabela. Então, você pode usar com a biblioteca Pandas a função dataFrame. Então, esses caras são os dados. Então, eu posso fazer isso aqui, por exemplo. E aí, isso passa a ser uma tabela, onde tem o head das colunas e aqui os índices das linhas, né? O que eu posso fazer para dar uma perfumada, vamos dizer assim, nessa tabela, é definir que colunas são essas, né? Então, columns igual a coluna 1, 2, a gente passou a ter uma tabela da maneira com que a gente espera que seja, né? Uma tabela que tem ali seu head e tal, seus índices e seus valores, tá bem? Traz muito mais informação do que uma matriz em si, né? Que só tem esse conjunto aqui de elementos. Então, eu posso acessar colunas. Então, desculpa. Deixa eu atribuir esse cara aqui a um elemento chamado df, que é data frame. Então, que é como a gente chama as tabelas no Python, né? Então, def.columns, ou seja, dentro desse elemento aqui, dentro desse df, a gente tem o atributo columns, que são as colunas, né? Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3. A gente tem o atributo index, por exemplo. O range de index começa no 0 e acaba no 3, como a gente lembra que quando você está pensando num range, o número inicial é inclusive, o número final é exclusivo, digamos assim, não contabiliza o número final, né? Step 1 para 1. Eu poderia, por exemplo,
renomear esses índices aqui. Então, index igual a Pedro. E aí, agora eu tenho, por exemplo, uma tabela onde os índices têm os valores Pedro, Augusto e Clara. Então, eu poderia aqui dentro dessa tabela guardar ali nas colunas nota 1, nota 2. Fica muito mais autoexplicativo do que uma matriz, certo? A gente pode selecionar colunas de duas formas distintas. Eu posso basicamente colocar df.nota1 vai me trazer quais são esses elementos, os elementos dessa coluna denominada nota 1. Também posso fazer isso daqui, né? Nota 1. E traz o mesmo elemento, tá bom? Eu posso definir novas colunas a partir de um data frame já existente. Então, se eu falo assim, poxa, agora eu sei a nota da prova 4. E as notas nessa ordem são 9, 8 e 10. Agora, o meu data frame já tem a coluna nota 4. Tá bem? Da mesma maneira, eu posso utilizar o comando iloc, que seria a localização por índice. Então, índice 2. A gente está falando índice 0, 1 e 2. Então, a gente está falando das notas da Clara. Nota 1, nota 2, 3 e 4. Tá bem? Eu também posso fazer o defloc, que é por... não, o iloc é por índice. O loc é, de fato, a localização onde ela se encontra. Então, loc Clara. Tá bem? Loc Augusto. Então, você pode fazer uma busca por colunas e uma busca por linhas. Tá bem? Uma coisa legal que a gente tem aqui no Pandas, para exploração de dados, né, como fala ali o texto, é muito bom para exploração de dados e tudo mais. Poxa, então, onde estão a exploração de dados, né, nesse universo? Se eu fizer isso daqui, df.describe, ele vai fazer toda uma descrição por coluna, né, de determinadas variáveis. Então, assim, quantas notas 1 eu tenho? Tenho 3. Aqui para todos eu tenho 3, né? Eventualmente, se tiver algum valor vazio, pode ser que esses valores mudem. Mas, qual é a média da nota 1? Qual a média da nota 2? Qual é o desvio padrão? Mínimo? Quebras aqui nos quartis? Máximo? Então, você consegue fazer uma análise exploratória nos seus dados com apenas uma função aqui de describe, tá bem? A gente pode também, em alguns casos, como eu falei ali, a gente pode fazer plotagem de elementos. Poxa, como que a gente pode fazer isso, né? Então, nota 1 tem esses valores aqui, eu posso fazer... Aqui vai ficar muito pobre se eu fizer um histograma, mas teoricamente você poderia fazer um histograma de uma variável. Histograma da nota 1. Teve um valor 1, teve um valor 4 e teve um valor 7. Então vamos colocar aqui mais mais um carinha aqui, né? Então,
a gente vê. Agora a gente tem as notas do Marcos, e agora quando eu faço o histograma da nota 1, a gente já consegue ver aqui que tem dois 1s, né? Eu coloquei aqui justamente para que isso ocorra. Então, você tem dois valores 1, um valor 4, um valor 7. Então a gente consegue fazer esse tipo de exploração através do próprio Pandas. Tá bem? A gente não precisou do Matplotlib para fazer a plotagem desse cara, porque ele tá intrínseco, assim, ele utiliza do Matplotlib para fazer isso. Tanto que se você for olhar aqui, ó, que eu não rodei, né, mas vamos tentar instalar aqui o Pandas. Ele vai verificar, vamos ver. Aqui ele não mostrou. Mas assim, eu preciso ter o Matplotlib instalado para ele rodar o Pandas. É porque o Matplotlib deve ser alguma dependência de outra dessas dependências aqui. Mas eu preciso ter o Matplotlib para o Pandas ser instalado. Se você não tiver o Matplotlib, ele vai instalar, justamente porque ele bebe da fonte do Matplotlib para fazer esse tipo de coisa, tá bem? Então aqui eu coloquei duas informações aqui, duas referências para vocês verem um pouquinho mais sobre esse universo do Pandas e tal. Aqui é uma coisa só para a gente, bem introdutório mesmo, só para a gente brincar um pouquinho. Eu peço que vocês, quando eu postar essa aula, de fato percorram esses materiais, busquem conhecer mais e tal sobre esses pacotes que são super importantes. E aqui eu queria mostrar um pouquinho sobre o que de fato a gente acaba fazendo, né, com essa estrutura de data frames e tudo mais. Então, esse cara aqui, essa célula, vai basicamente fazer a leitura de um CSV, e aqui eu estou passando um caminho de um site, tá bem? Se você passar o caminho de um repositório seu, documentos, tarará, tarará, .csv, ele vai fazer a leitura do seu CSV. Aqui eu estou buscando do site do GitHub esse data frame aqui, essa tabela. E o que tem nessa tabela, né? Que eu estou chamando de Titanic aqui, que é basicamente isso, né? Titanic.csv. É uma tabela que consta algumas informações. Então, aqui, você pega qual que é o ID do passageiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que era a classe que ele estava, se ele estava na primeira classe, tarará, tarará, o nome desse cara, se era um homem ou uma mulher, qual que era a idade, vários valores aqui. Tem cabine, por exemplo, que tem vários valores none, que é not a number, então não tem, vazio, digamos assim. E aqui, se esse cara sobreviveu ou não se essa pessoa, né, sobreviveu ou não ao naufrágio do Titanic. Então, assim, esse é um data frame, uma tabela super conhecida, e até é utilizada muitas vezes para fazer modelos. Então, você consegue verificar, construir modelos de detecção de padrões, né, com aprendizado de máquina, para verificar qual que é assim, é mais fácil um homem ou uma mulher ter sobrevivido. Qual que é a idade mais passiva dos sobreviventes? Será que a cabine tem alguma discrimina se a pessoa vai sobreviver ou não, entre aspas, se a pessoa sobreviveu ou não? Então, tem uma série de coisas que a gente pode explorar dentro desse pacote aqui. E vamos começar, por exemplo, pedindo uma info, que é só uma descrição de informações acerca dessa tabela, um pouquinho diferente do describe, porque ele fala assim, eu tenho 891 entradas, então 891 passageiros, né? Tem aqui
caras, o número de caras não nulos. Então, por exemplo, se sobreviveu ou não, todos estão completos. Idade, nem todos. Cabine é o que mais tem faltantes. Então, só tem de 204 informação de cabine. Então, eu posso colocar, por exemplo, tem a minha DF aqui, né? Eu posso colocar df. Vocês veem que esse Passenger ID é como se fosse o meu índice aqui, né? Eles colocaram aqui, 1, 2, 3, tarará, apenas para determinar qual é o elemento que a gente está falando, né? Então, eu posso falar assim, determine o índice desse cara como sendo desse DF como sendo a coluna Passenger ID. E aí, ele vai me entregar um data frame que tem como Passenger ID o meu índice. Então, eu posso colocar em place got true, que significa, faça essa alteração no meu DF original. Então, a partir de agora, o meu DF passa a ser esse cara aqui. Tá bem? Então, eu consigo, por exemplo, fazer algumas operações de mapeamento. Então, def.age. Eu quero ver quais são as pessoas que têm idade maior do que 20 anos, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma série de true, vamos pensar menor do que 20 anos. Para o primeiro passageiro, essa comparação me retorna um false. Para o segundo, false. Para o passageiro de número 888, retorna um true. Então, eu posso fazer um df aqui, e da mesma ideia das matrizes, né? df, onde df.age é menor do que 20. E aí ele traz todas as linhas onde isso ocorre. Então, 164 passageiros, isso ocorre, aí tem lá quais são os índices desses passageiros, sobreviveu ou não, enfim, todas as variáveis desse universo. Se eu quero só olhar para as primeiras, por exemplo, eu quero olhar para as primeiras 10, então eu posso fazer isso daqui, red 10. Então, quero olhar para as primeiras 10. Se eu quiser olhar para as últimas 5, eu posso usar tail 5. Então, quais são os 5 últimos elementos dessa tabela aqui, que cumpre essa condição? Tail 5. E aí ele me dá os últimos 5. Tá bem? A gente pode fazer aquilo que eu falei, esse mapeamento também através da função query. Então, se pegar, eu quero fazer uma busca, né, de todos os caras onde age é menor do que 20. Isso daí também é possível fazer. E ele me traz esses caras aqui. Tá bem? Onde survive zero. Opa, igual a 0. Tá bem? Então já dá para a gente verificar que, por exemplo, esse dataset é um pouquinho desbalanceado em relação às classes, né, de sobreviver ou não. Você tem dos 800 e... deixa eu ver. Shape. Dos 891 passageiros que estão nessa base, 549 não sobreviveram. Então você tem mais pessoas que não sobreviveram do que sobreviveram nessa base aqui. Tá bem? Você pode fazer também algumas funções, utilizar de algumas funções de agregação. Então, se eu falo assim, def.sex, male, female, beleza, de 891. Mas eu quero saber quantas são quantos são masculinos e quantos são femininos. Eu posso utilizar a função group by. Seria assim, agrupe esses caras pela coluna sex, e aí ele vai me dar um cara do tipo panda score group by, e calcule o tamanho de cada um desses grupos. Então, para o grupo female eu tenho 314, para o grupo male eu tenho
577, tá bem? Da mesma maneira, eu posso fazer esse agrupamento aqui, destacar uma, sei lá, uma característica, por exemplo, a idade, e aí calcular a média. Então, qual que é a idade média das mulheres que estão, né, nesse dataset? 27,91 anos. E dos homens? 30,7 anos. Tá bem? Então, se eu não colocasse esse cara aqui, ó, age, ele iria tentar calcular a média de todas as variáveis, mas eventualmente daria pau, porque, por exemplo, qual que é a média de nomes, né, de strings? Então, daria problema. Você poderia calcular outras funções aqui também, como máximo, mínimo. Então, qual que era a mulher mais velha que está aqui nesse dataset? 63 anos. E o homem? 80. Tá bem? Então, acho que é possível fazer algumas explorações que tragam alguns insights aí, né? Vamos ver, por exemplo, o mínimo também. Então você consegue verificar que nessa base aqui tem bebês, né? Pessoas que não tinham nenhum ano completo. Tá bem? Então acho que é interessante brincar um pouquinho e tal, ver se vocês conseguem extrair algum tipo de informação, tipo, será que... vou dar um exemplo aqui, ó. Se você fizer isso daqui, pelo sexo, ver no lugar da idade, você vê se a pessoa sobreviveu. Se você calcula a média de zeros e uns, você tem a porcentagem, certo? Se toda aquela classe, se tivesse tudo 1, a média daria 1, se tivesse tudo 0, daria 0, e o meio termo é basicamente a porcentagem. Então, eu agrupo por sexo e vejo na coluna sobreviventes, que tem zeros e uns. Se eu calcular a média, eu vejo que nessa base, 74% das mulheres sobreviveram e 18% dos homens sobreviveram. Então, assim, de cara, se eu fosse trazer um insight aqui, eu diria que a chance de uma mulher sobreviver é muito maior do que de um homem no naufrágio do Titanic. E isso se essa base for, de fato, estatisticamente relevante para o fato, né? Se não tiver nenhum tipo de viés aqui na captura desses dados, né? Então, age, tipo, a gente consegue fazer e fazendo fatias de idades e verificar qual fatia que onde as pessoas mais sobrevivem, e aí tirando esses insights, né? Eu acho que é legal brincar um pouquinho. Outro dataset que eu queria apresentar para vocês, e esse a gente vai utilizar no nosso case final, né, no projetinho, é o dataset Iris. Sim, só um ponto aqui antes da gente entrar no dataset Iris, com respeito ao Titanic, ficou alguma dúvida? Algum comentário a ser feito? Professor, Pode falar. quando a gente tenta mexer com essas tabelas do Panda fora do notebook, do Jupyter Notebook, né? A exibição dessas tabelas, assim, precisa de algum tipo de comando, tipo show, por exemplo, que no Matplotlib, ou melhor, como se dão essas tabelas, assim, abre uma janela no computador, o que acontece? Legal. Não precisa do show. O show é basicamente para plot de gráficos, né? Se não me engano, até se você for fazer... Talvez se você... Deixa eu só testar isso daqui. Nem funciona nesse caso. Então, assim, ele já deve ter... também, né? Ele não funciona porque o meu DF já virou outra coisa. Mas, assim, até onde eu me recordo, você não precisa do show para mostrar nem os gráficos, inclusive. Vamos ver se... aqui ele sumiu aquele cara, né? Tipo,
Pode ser que eventualmente precise em alguns casos, mas para mostrar as tabelas, eu tenho certeza que não. Mas ele vai, assim, depende muito onde você está mexendo. Se você tiver em outros compiladores, tem o Spider, em alguns deles eles abrem janelas, mas no geral você vai ver uma coisa muito parecida com uma matriz, só que esses caras parecendo elementos, sabe? Como se eles parecessem elementos, assim. Então, se você estiver trabalhando na tela preta, por exemplo, tipo, prompt de comando, assim, e abrir o Python, você vai ver uma coisa muito parecida com uma matriz mesmo, onde esses caras são elementos. Mas não precisa do show, não. Tipo, tão simples quanto calcular o cara aqui. Então, basicamente, a visualização das tabelas depende da IDE que você está usando. Então. Isso, exatamente. Exatamente. Beleza. Mais algum ponto, pessoal? Não? Então, beleza. Tá, assim, eu imagino que deva estar muito rápido, né? Tipo, porque, como eu falei, são 3 pacotes de extrema relevância para o universo de Python em uma só aula, né? Mas, assim, eu peço que depois vocês vejam com mais calma, acessem a gravação, se possível, e, assim, no tempo de estudo assíncrono, né? Façam o possível para entender com mais calma, tal. Qualquer dúvida também podem mandar lá no fórum de dúvidas e tal. Agora falando um pouquinho sobre o dataset Iris, que a gente vai utilizar no projeto final, esse cara aqui eu fiz só para, esse código é só para trazer essa imagem. Enfim, poderia ter aberto aqui esse site no navegador, mas basicamente a ideia é mostrar para vocês essas 3 flores aqui, que são tipos distintos de uma mesma espécie de flores, que é a íris, né? Então você tem, da mesma maneira que, sei lá, você tem limão, Tahiti, tarará, tarará, você tem aqui íris de 3 tipos distintos: versicolor, setosa e virgínica. Um abençoado por Deus, em algum momento, pegou 150 na natureza, pegou 150 íris, sendo 50 de cada uma das espécies, e catalogou quais são o comprimento e a largura tanto da sépala, então, comprimento, largura da sépala, quanto da pétala. Então, sépala e pétala. E falou, esse cara aqui é uma versicolor, esse cara aqui é uma setosa, esse cara aqui é uma virgínica. E aí, basicamente, esses caras aqui servem, né, no geral, para a gente realizar modelos e descobrir qual que é a classe, né, da planta. Então, assim, segundo essas variáveis de sépala, de pétala, será que a gente consegue descobrir se é uma versicolor, se é uma cetose, se é uma virgínica? Assim, olhando de cara, a gente consegue ver algumas peculiaridades bem específicas, né? Eu pego aqui a setosa, por exemplo, olha o tamanho da pétala dela, como ela é bem menor do que o tamanho da pétala da versicolor. Então, assim, se com o meu olho humano eu consigo verificar, bater o olho e falar, poxa, eu acho que essa aqui é uma cetosa, é suposto da máquina também conseguir fazer isso, detectar esse padrão. Então, basicamente, se a gente tem esse dataset aqui, então, só vamos... Eu já deixei esse código salvo para a gente não perder muito tempo e tal. Já codei antes da aula. A gente tem 150 linhas, 6 colunas, né, que são 6, teoricamente, características, né? Uma delas é a espécie, outra é o ID. Então, efetivamente, eu só tenho 4 características aqui para determinar qual é a espécie da minha flor. Então,
sepal length, sepal width, e aí assim por diante, pétala e largura e comprimento, né? Então, eu fiz aqui alguns códigozinhos, não vamos nos apegar muito, mas assim, eu fiz um mapeamento de cores aqui. A íris setosa vai ter a cor 1, íris versicolor vai ter a cor 2, a virgínica 3, e as minhas características são essas daqui, só para a gente poder visualizar isso daqui, ó. Opa. Classes. Deixa eu só ver aqui. Só um segundinho, pessoal. É que eu fiz um subplot e tal, para a gente verificar quais que são as relações entre duas variáveis, porque como a gente está aqui em 4 dimensões, né, não fica muito visual. Então eu plotei elas duas a duas. Aí só deixa eu ver aqui quais são. Ali onde tá C igual, não seria classes igual, professor? Deixa eu ver. Ah, não. Você vem depois, esquece. A gente está falando daqui, né? Não, eu acho que classes eu devo ter excluído em algum momento aqui, mas seriam esses caras aqui, ó. Esse é um ponto negativo como eu falei para vocês já do Jupyter Notebook, que você consegue ir e voltar e tal. Então, no momento da limpeza dos códigos, eu devo ter acabado em algum momento mudando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Classes e vamos ver. Basicamente eu queria vamos definir uns subplots, então que vão ter dimensão 4x4 e fazer tipo um scatter, que é plot de pontos. Só tenho que ver aqui esse classes. Cara, 15. Ah, tá. Realidade de features. Boa. Então, assim, vamos olhar aqui. Como eu falei, você está em R4, né? Você tem um ponto, que é a sua flor, que está em 4 variáveis, que tem 4 variáveis, né? E eu olho, por exemplo, essa relação aqui, a relação da petal length com a sepal length. Então, eu tenho esse cara, que é o 1. Vamos ver quem que é a cor 1. Íris setosa, 2 versicolor e 3 virgínica. Então, eu consigo verificar aqui, por exemplo, ó, que o tamanho da pétala é bem menor para versicolor, que é, aliás, para versicolor, para setosa, que é justamente o que a gente estava falando aqui, que a gente estava discutindo. Então, aqui eu tenho uma relação de entre as variáveis e eu já começo a verificar possíveis quebras, né? Então, assim, se eu falar assim, cara, se petal length for menor do que 2, eu já sei que ela é do tipo roxinho, deixa eu lembrar, setosa. Se ela menor, tiver entre, sei lá, 2 e 4,
4 e alguma coisinha, com certeza ela é da classe verde. Aí essa meiuca aqui, talvez essa meiuca seja explicada por outras variáveis. Essa variável, por exemplo, também quebra bem, ó. Tipo, eu posso fazer um quadradinho aqui, né? Daqui até aqui, daqui até aqui. Então, assim, existem várias maneiras de se analisar esse conjunto de dados para extrair insights, né? E nesse caso, eu estou pensando em fazer esses recortes. Se vocês forem estudar alguns algoritmos de aprendizado de máquina, vocês vão ver que esses recortes podem ser feitos, por exemplo, com árvores de decisão. A nossa proposta vai ser utilizar um método específico para descobrir, um método simples e tal, a gente fala mais na aula que vem, mas um método para descobrir padrões e conseguir inferir para novos valores de pétalas e sépalas, qual que é qual é a espécie da nossa íris, tá bem? Então, como se eu falasse assim, poxa, esses caras aqui eu tenho a resposta deles. E se agora eu extrair da natureza um novo elemento, e por exemplo, se eu extrair um novo elemento e a pétala tem tamanho 1, poxa, eu tenho certeza, por esse dataset aqui, que esse cara é do tipo setosa. Então, como fazer isso de maneira sistemática, né? Sem precisar necessariamente ir olhando para aqui e extraindo insights, né? Então, a gente vai construir um modelinho eu vou propor a construção de um modelo na aula que vem, né? Eu vou explicar para vocês como é que esse modelo lida e tudo mais. Mas basicamente é isso. A gente vai fazer um modelo preditor de classes dessas plantas aqui. E aí vocês me falam, poxa, mas se eu já sei quais são as classes, por que eu preciso construir um preditor de classes, né? É como eu falei, é para extrair padrões e utilizar esses padrões em novos dados. Então, se eventualmente aqui a gente pode eu tenho 150 flores, eu posso quebrar em 100 para aprender padrões e 50 para testar, para ver se os meus padrões estão sendo aprendidos bonitinho. Essa é uma maneira de fazer testes acima dos modelos que a gente constrói, né, no dia a dia. Mas assim, que relação que esse tipo de informação aqui tem com o mundo de ciência de dados, por exemplo? E vocês me falam, poxa, o Kleber trabalha num banco e a gente vai trabalhar aqui com flores? O ponto é o seguinte, aqui a gente está trabalhando para determinar qual a classe de uma flor. Mas a gente poderia estar trabalhando, por exemplo, com a determinação de que tipo de cliente vai ou não dar prejuízo para o seu estabelecimento, ou um cliente que compra tipos específicos de produtos. Então, essas variáveis aqui poderiam ser N tipos de variáveis, né? Idade, renda, e aí você poderia tirar alguns insights como, poxa, essa classe de pessoas aqui são fraudadoras, por exemplo, são perfis falsos, coisas desse gênero. Então, é através do mesmo tipo de modelos que a gente faz para verificar se qual classe é uma flor, por exemplo, a gente pode transladar para outros universos e verificar se um câncer é maligno ou benigno, pode verificar se um perfil do Twitter é fake ou é fidedigno, coisas desse gênero. Então, a proposta é essa. Mas a gente fala mais sobre isso na próxima aula, tá bem? Mas a princípio eu gostaria que vocês percorressem essa aula aqui com mais calma depois e tal, vissem todos os materiais adicionais, e eu vou também postar, além dessa aula aqui, um exercício para vocês entregarem, tá bom? Para vocês entregarem na terça que vem, pode ser? Alguma objeção com respeito à data? Se estiver muito em cima, assim, a gente pode
ver outra data. Se vocês tiverem uma prova nessa semana, algo do gênero, o que vocês me falam? Por mim, tranquilo, professor. É? Tá bom. Então. Acho que ninguém falou nada no chat. Beleza. Professor, daria pra colocar, pra entregar até quarta, porque segunda e terça, os 2 dias seguidos eu tenho prova. Tranquilo. Não sei se Então, pode ou não. não, tudo bem. Então vamos fazer assim, vamos deixar para sexta da semana que vem, que aí, tipo, acho que é um final da semana que vem, você tem aí o final de semana para estudar para suas provas e durante a semana que vem você faz o exercício, pode ser? Pode ser. Valeu, deu uma desafogada grande. De boa. Então, beleza, pessoal. Aí, se surgir algum outro ponto aí, podem me falar. Acho que por hoje é só. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal, com respeito ao íris, a tudo isso que eu falei sobre a construção de modelo, de detecção de padrão e tal? Tem alguma angústia ou tá tudo certo? Angústia, talvez por ter que fazer um projeto meio grande assim, mas tudo bem. Não, pessoal, mas assim, até eu queria comentar sobre essa questão das aulas. Eu vi que o nosso planejamento de aulas previa que a gente tivesse aquela aula no feriado, né? E de fato não fazia muito sentido. Então, assim, as aulas vão mais uma aula depois do que estava previsto. Tipo, tá bem? Então, mas assim, o projeto não é nada complexo. Depois eu vou explicar para vocês, é uma coisa bem simples, é mais a construção de um modelo de detecção de padrões e tal, mas é uma coisa tipo bem simples mesmo e vai ser bem tranquilo. Vocês vão ver que vai ser não vai ficar pesado não. Fiquem em paz. Beleza? Beleza. Então, Professor, um exemplo que eu lembrei de uma coisa também, que você comentou vamos dizer assim, uns casos mais reais, assim, né? Tipo, talvez detectar perfil de cliente e tal. Eu lembrei que um amigo meu esses dias comentou comigo que ele trabalha numa empresa, se eu não me engano, de urbanismo ou algo do tipo. Eles estavam querendo fazer um site para a empresa, vou melhorar. E daí, dentre várias coisas que eles analisam de perfil com inteligência artificial, né, assim, né, machine learning e tal, de perfil dos clientes deles, eles estavam vendo qual que era a probabilidade, acho que dos futuros clientes deles, tipo, terem preferência por tal cor, assim, para com isso eles basearem a identidade visual do site deles e tal. É bem maluco, assim, perfeito. como pode se estender essas coisas. Perfeito. Exato. Assim, existem vários testes AB que são feitos utilizando conceitos estatísticos e de aprendizado de máquina para, nossa, identidade visual, esse tipo de coisa acontece muito. Inclusive, assim, façam um teste qualquer hora, quando vocês entram na Netflix, por exemplo, o card que aparece para, sei lá, Stranger Things, por exemplo, na sua conta não vai ser igual o da conta do André, que não vai ser igual da conta da Natália, por exemplo. Porque até esse tipo de coisa é ponderado com respeito aos filmes que você assiste. Então, se você assiste bastante filme de terror, então provavelmente vai ter uma capa um pouquinho mais sombria. Se você assiste filmes mais leves, provavelmente vai ter uma capa destacando um pouco mais ali a identidade das crianças ali, sabe? Então, é bem, assim, é muito extensivo mesmo a utilização de dados nesse sentido. Tanto que é por isso que o universo de ciência de dados está bem hypado, assim, e está com bastante potencial de crescimento aí, né? Tipo, a médio prazo e tal, para os profissionais dessa área, sabe? Então, acho que faz super sentido vocês estarem também tendo conhecimento desse universo. Tá bem, pessoal? Mas brigadão, Nicolas, por pontuar aí pra gente essa usabilidade. Acho que é isso então, pessoal. Qualquer coisa